Temos aqui hoje a presença de várias personalidades, tanto do design como industriais e também revendedores de mobiliário. E o que queremos aqui também é promover um bocadinho a discussão entre todos e com vocês também, trazer alguns inputs e percebermos o que é que podemos melhorar para levar o nosso design e levar o nosso design cada vez mais, tendo aqui uma relação cada vez mais próxima entre designers e industriais. Portanto, neste momento estamos aqui reunidos para discutir o tema de futuro do design de produto em Portugal. Passos de Ferreira é o maior centro de produção e exposição de mobiliário na Europa. Como todos sabem, existem, segundo dados do INE, mais de 5.500 empresas, 735 são fabricantes. As empresas de conceito exportam cerca de 422 milhões de euros por ano, representando o mobiliário cerca de 60%, isto só em Passos de Ferreira. Faz por isso todo sentido nós começarmos aqui a repensar todo o papel do designer na indústria do mobiliário. Antes de começar, gostaria de apresentar a quem não conhece os nossos intervenientes. Cristóvão de Sousa, aqui à nossa direita, muito perto de nós, aqui de Felgueiras, certo? Portanto, o caminho não foi assim tão longo, tendo vindo já a desenvolver várias atividades aqui em Passos de Ferreira. Tirou um curso de design industrial na Universidade de Lusíada, se não estou enganado, certo? Acho que me estou aqui a passar bem os pontos. E entre os principais prémios do Cristóvão de Sousa temos o Good Design Award e o A Award Design. Rui Tomás, de Mafra, fez aqui já algumas horas mais, com um pequeno percalço pelo caminho, mas a quem agradecemos muito a presença. Estudou então design na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, depois já teve experiência na área profissional nesta área e tem já marca própria, tendo sido vencedor de um Red Dot e de um German Design Award também. Tony Grilo, que nos honra com a sua presença, muito obrigado. Aqui um pouco à última da hora, mas agradecemos imenso a sua presença. Tony Grilo é um designer franco-português, como todos vão conhecer. Tem parcerias e já desenha para marcas como a Hilux, está em mercados tanto europeus como asiáticos, portanto acho que é de todo uma mais-valia para nós termos aqui e ouvirmos o seu testemunho também. E passando aqui um bocadinho em representação dos nossos expositores e industriais, temos a Carla Gonçalves connosco, que também tem a parte da vertente de design, já desde 95, pelo que eu ouvi dizer, portanto não parece, mas não aparenta isso, mas pronto. E também da empresa Carbono 12, na qual tem um estilo mobiliário diferenciador e aliado sempre muito ao design também. E temos aqui então connosco o Tiago, da Quatros, que tem apostado em criação de mobiliário e colaboração com muitos arquitetos e designers também, e depois se puderem também passar a visitar os stands de ambas as empresas, a Quatros aqui com um stand completamente fora da caixa, com muitas caixas, mas com uma ideia completamente diferente, e acho que cada vez se tem melhorado, pronto, a nossa presença aqui, e a Quatros tem feito muito para isso também, sempre com pensamento fora da caixa e tentando trazer aos visitantes algo diferente e que potencie ao fim e ao cabo as peças e a criação de ambientes, que é isso que eles pretendem, sempre aí estão. Portanto, agora vou-me calar eu e vou deixar falar quem sabe, que acho que é o melhor que tenho a fazer, e lanço só aqui, pronto, em forma de contextualizar aqui os presentes, uma questão, que vamos começar pela Carla se calhar, e depois por aí fora, ou então podemos começar por Tony Grilo, a Carla não se importa, pois não, que são mais direcionadas aos designers também, mas o que faz exatamente um designer de produto e como é que a profissão é vista no panorama nacional e regional? Esta é uma das primeiras perguntas e a partir daqui desenvolvemos e vamos tendo um ping-pong. Boa tarde a todos. Portanto, vou falar enquanto designer, mas sabendo que eu tenho vários chapéus, ou seja, eu sou também diretor criativo e, portanto, criar várias marcas de mobiliário não só, em Portugal e no estrangeiro. Tenho viajado muito, colaborar com pessoas do mundo inteiro e, portanto, com a experiência que eu tenho, fui consultor de vários projetos, tanto na criação de feiras também. O Lisboa Design Show fui eu que o criei, o conceito. E fui consultor também da Câmara de Paredes durante alguns anos. Portanto, estou muito dentro do panorama industrial. Portanto, não é só a parte do design, mas
estou dentro das empresas e ver o que é que se pode fazer, qual é a estratégia a desenvolver junto das empresas. E, nomeadamente, há 2 anos criei um programa de dinamização da indústria do mobiliário da região através do design, portanto, com várias ideias. Infelizmente o projeto não avançou, por razões políticas, mas para dizer o quê? Que já é um tema no qual se trabalha há alguns anos. O design, como é que é visto a nível nacional? Eu gostaria de colocar a pergunta aos industriais, porque é sempre algo que não é assim tão valorizado. E sabendo que em Portugal temos muitas escolas e muitos profissionais que podem ajudar não só no desenho, mas na estratégia das empresas. E isto é um ponto crucial no desenvolvimento da indústria. A nível internacional, o design português é cada vez mais reconhecido, mas isso não é o ponto forte para mim, sabendo que a indústria portuguesa é extremamente reconhecida neste momento e tem muito a jogar neste momento. Portanto, se pudermos juntar o design e a indústria para desenvolver o futuro, tanto da região, temos muito trabalho para fazer. Ora, muito boa tarde. Muito obrigado à Capital do Móvel e à Associação pelo convite, para estar aqui presente no dia de hoje, com este painel de oradores. Muito obrigado. Sou designer, posso dizer que recém-licenciado, tenho a licenciatura há cerca de 5 anos, apesar de trabalhar em design há muitos anos como autodidata. Há cerca de 24 anos comecei esta aventura. Tenho uma experiência multidisciplinar com vários tipos de indústrias, de tecnologias de transformação, que me dão muita experiência para solucionar questões de design. São todas estas experiências que adquiri ao longo do tempo e que permitem muitas vezes solucionar questões simples de assemblagens e de estratégia de design. Portanto, parece-me que, aproveitando aqui uma frase do Christophe, que o design é visto quase pelos industriais como um bicho-papão, e parece ser mesmo, porque parece existir um afastamento, ou cada vez que são feitas algumas abordagens a industriais e a produtores, muito rapidamente dizem que quem faz o design é o meu irmão, ou quem trata do design é alguém que não é formado. Portanto, o design é uma palavra que muitas vezes é banalizada, é quase uma palavra-chave, como o gourmet, que umas vezes valoriza as coisas, mas outras vezes acaba por desvalorizar. E parece-me a mim que o design também não é só uma forma de finalizar uma peça e de embelezar. Portanto, nós conseguimos desde o início pensar a peça de forma a torná-la ou mais modular, ou mais execuível, ou como um elemento diferenciador. O que vemos, a minha observação nesta área territorial e com a experiência e com a peço desculpa, e com a parte dispositiva que aqui vejo, é que acaba por ser uma oferta muitas vezes déjà vu, muito mais do mesmo, e nós podemos trazer algo de novo, sem dúvida, a esta indústria, que é bastante forte, é um território muito forte. Sem dúvida, no país é o território mais forte da indústria, e gostaria que os industriais nos passassem a ver como uma colaboração, como uma união, e não como algo contra a indústria.
Boa tarde. Já agora, obrigado pelo convite. Portanto, respondendo à pergunta que é um designer e qual é o seu papel, eu sou daqueles que quando alistei nesta aventura, achava que a minha paixão era desenhar e achava que um desenhador, um designer era isto. Ao longo dos tempos fui percebendo que um designer é muito mais do que a pessoa que faz um rabisco em cima de um papel e vai apresentando uma ideia. Portanto, um designer hoje em dia, e respondendo à pergunta, é mais do que isto, é um estratega, é uma pessoa que está numa empresa e que pensa o produto, não só fazer um desenho porque fica bonito, mas tenta, portanto, pelas indústrias que eu passei, porque já trabalhei aqui na região e continuo a colaborar com a região de Passos Ferreira e Paredes, mobiliário. O trabalho de um designer é entrar numa empresa, primeiro perceber como é que ela funciona a nível de produção, onde é que pode ajudar nessa produção para não gastar tanto dinheiro, porque ao fim e ao cabo é disto que estamos a falar, não estamos a produzir produto para ganhar dinheiro. Portanto, um designer é um bocado isso, ele entra na empresa, tenta perceber como é que funciona a empresa, tenta perceber onde é que pode intervir, o que é que pode melhorar, até chegar ao produto final. Portanto, o designer não é só uma pessoa, lá está, que desenha, é uma pessoa que, junto com a equipa que tem dentro do projeto que está envolvido, tenta melhorar um bocadinho esses processos e chegar aos objetivos propostos no início. Como é que a indústria vê o papel do design? Portanto, eu comecei a minha carreira em 2005, comecei já, portanto, acompanhei um processo que foi melhorando. Eu passei do bater à porta e rirem-se na minha cara, passei do bater à porta e fecharem-me a porta, passei de muita coisa, até que hoje em dia consigo ter reuniões e consigo apresentar as minhas ideias. Infelizmente ainda há muita gente aqui que acha que ao contratar-nos estão a contratar alguém que vem fazer desenhos. Muitas das vezes não sabem quem é que estão a contratar. Eu tive casos que me contratam e depois mas afinal não é esse tipo de estilo. E eu disse, mas este é o tipo de estilo que o tipo de trabalho que eu desenvolvo. Também tenho clientes que me procuram, eu de todos os designers que já pesquisei nacionais, eu identifico e quero trabalhar consigo. Isto é um bocado o panorama nacional e um bocadinho aqui na zona, daquilo que eu vou encontrando. Felizmente está a melhorar. Há empresas com novas gerações que estão à frente delas, que estão mais sensíveis, têm outro tipo de formação e vão apostando de forma diferente. A minha experiência a nível nacional eu noto que é diferente. Portanto, o designer não é visto como alguém que faz uns desenhos, é visto como alguém que pode ajudar a indústria, pode acrescentar valor à indústria, à marca que é contactada. E acho que é um bocado isto que está a faltar cá, a nível nacional. É preciso crescer nesse sentido. Nós temos o exemplo dos italianos, por exemplo. E esses sim estão uns furos mais acima, porque têm outro tipo de estratégia. Eles vendem o produto, mas também sabem comunicar muito bem. A mentalidade deles também é diferente a nível de investimento. Portanto, eu acho que é esse passo que eu e os meus colegas estamos a tentar diariamente contrariar e contribuir para melhorar. E agora passamos então aqui a bola para o lado dos industriais, ao fim e ao cabo, para perceber da parte das empresas então porque é que não há uma maior aposta no design, ou se tem existido essa aposta ultimamente. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Efetivamente eu vejo estes três senhores a lapidarem um caminho que é muito, muito difícil, especialmente em Portugal. Não é por acaso que vocês se têm dedicado também ao estrangeiro, porque obviamente o reconhecimento e as portas abrem-se lá, onde há cultura para isso, onde há entendimento, onde há um caminho bem definido. Aqui em Portugal, efetivamente, o percurso não é nada simpático.
Nada, porque as empresas globalmente têm um lado muito pouco profissional ao verem o design. Eu não falo tanto pela minha, porque a minha gostaria de apostar mais no design do produto, mas nós somos uma empresa que se dedica mais à solução integral de uma casa, não tanto ao design específico de cada um dos componentes. Nós vamos fazendo internamente esse design, mas confesso que é de uma forma mais pensada para a funcionalidade e a necessidade do cliente, não tanto no design puro. Tenho sensibilidade suficiente para perceber a diferença. Não acho que o público português tenha, neste momento, na generalidade, não tenha o poder de percepção de valorizar o design, uma peça de design, do que é que ela pode custar. Não consegue, na generalidade das vezes, entender o valor acrescentado que uma peça de design tem que obrigatoriamente ter. Nem todas, obviamente, há peças que são feitas para ter um custo mais contido, mas ainda é visto aqui em Portugal como sendo algo caro. E acho que só quando as mentalidades começarem, aos poucos, e absorvendo o vosso trabalho diário, essas mentalidades vão mudando, vão sendo educadas, vão sabendo reconhecer esse tipo de mais-valia, e a determinada altura teremos essas portas abertas e o reconhecimento internacional também a esse nível. Acredito que vai ser um caminho mais penoso. Passando um pouco essa questão do design aqui para a feira, parece-me que é exatamente o mesmo que se passa aqui. Há pouco falou da questão do déjà vu que nós sentimos ao visitar os stands. É uma verdade, o cliente, o público que visita a feira sente isso de uma forma, não sei se de uma forma consciente, mas sente-a. E claramente tudo isto é preciso mudar. Eu efetivamente tento fazer a minha parte, os stands são sempre diferentes, bonitos ou feios, mas são reconhecidos como sendo diferentes, e é isso que o público precisa de começar a sentir. Quer ao nível do design, quer ao nível do stand, quer ao nível da presença das próprias empresas nos eventos, nas feiras, eles precisam de sentir essa diferença, essa vontade, esse caminho, essa orientação muito bem definida. Mas acredito que claramente vamos chegar a bom porto, porque quem vê os últimos 10 anos sente claramente também essa mudança, essa vontade. Vocês têm portas completamente abertas e estão a aproveitá-las muito bem. Embora nós não nos conheçamos, mas vou seguindo o trabalho que posso seguir de vocês, e dou-vos parabéns também por isso, porque efetivamente é um caminho duro. Obrigado. Vamos fazer os primeiros agora à Carla, a nossa menina do painel. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Portanto, o meu nome é Carla e estou a trabalhar na área ligada ao design já desde, de facto, 1995. E eu penso que será interessante eu fazer aqui um recuo histórico em relação ao design em Portugal, ou pelo menos em Passos de Ferreira desde essa data, porque eu ainda sou do tempo em que a palavra design nem sequer as pessoas sabiam soltrá-la. Isso não existia. O conceito de design em Passos de Ferreira não existia, pura e simplesmente. Nós começamos uma empresa familiar, e um belo dia alguém se lembrou de fazermos algo diferente, de fazermos um produto diferente, que se diferenciasse, que fosse mais moderno. E, de facto, em 95 lançamos uma marca que ficou bastante conhecida, e desde o início, desde muito cedo, nós apostamos no design. Começamos por ser, de facto, a filha do patrão que fazia uns rabiscos no papel, mas muito rapidamente percebemos que isso não bastaria, e teremos sido dos primeiros a apostar em designers licenciados. Lembro-me do nosso primeiro contratado, que se chamava Paulo Durana, da ESAD, e, entretanto, contratamos muitos mais. Chegamos a ter uma equipa de 5, 6 designers licenciados a trabalhar na empresa, que acumulavam o atendimento ao público de vendas em loja, mas também com o design de peças. O que é que fez, qual foi a consequência dessa aposta no designer licenciado em design, a fazer design na empresa? A empresa conseguiu criar uma marca muito forte no mercado nacional. Infelizmente o desfecho não foi o melhor, mas por razões não ligadas ao sucesso do produto e ao design. E é essa aposta no design e numa imagem de marca forte pode, de facto, trazer mais valia à indústria. E esse é o medo que a indústria nacional tem. A indústria nacional está com medo de se assumir. Não se assume. A indústria nacional, a aposta que o empresário nacional faz no design é pagar o bilhete para Milão. Uma vez por ano vai à feira, tira umas ideias,
ou então chega a Portugal e vira-se para a pessoa que tem a desenhar, olha, eu quero algo dentro deste género, mas vai sempre atrás daquilo que vê. Dificilmente se atreve a dar o passo em frente e a dizer, não, eu vou fazer algo diferente, eu vou lançar uma coisa inovadora e uma coisa que não vai atrás de ninguém. E ter a força suficiente para tentar, de facto, ter uma personalidade própria e avançar. E eu acho que é isso que está a faltar aos empresários portugueses, é um bocadinho de coragem, a palavra é um bocadinho forte, mas é mesmo coragem para rasgar um pouco, atrever-se, ter uma personalidade própria e pronto, e sim, aí, sem designers, seguramente que isso não é possível, porque o designer tem os conhecimentos técnicos, mas naturalmente também depois tem o talento e tem a possibilidade de dar aquele cunho pessoal e personalidade a uma marca que é essencial. Portanto, é isso. Muito obrigado, Carla. Pronto, eu destas breves explicações e comentários, eu tirei aqui umas notas e 3 pontos que eu registrei aqui. Estratégia, marketing e comunicação. Estamos a falar de design, mas ao fim e ao cabo, se não existirem estes 3 pontos, acho eu, nenhuma empresa, nenhum produto, nenhum designer se consegue ser reconhecido lá fora ou cá dentro. Portanto, o que eu queria saber aqui de vocês é relativamente à estratégia. Estava há pouco o Tony a falar e o Cristóvão também. Como é que vocês acham que o designer, qual é o papel do designer, por exemplo, também na criação da estratégia? Obviamente as empresas e os industriais têm a sua ideia, o mercado querem atingir, ou pronto, aqueles mercados com os quais já trabalham, o tipo de produto que fabricam, não é? Que estão habituados a fabricar, mas também em que ponto é que o designer, com o seu cunho pessoal, se consegue adaptar a isso e criar também uma estratégia juntamente com a empresa, dizendo, ok, nós vamos atingir este mercado, vamos atingir este tipo de cliente, que por vezes o que falta nas empresas é essa estratégia, é perceber qual é o público-alvo que se tem, qual é o mercado que se quer atingir, qual é a valorização do produto que se vai dar. Portanto, era um bocadinho aqui que eu gostaria que me dessem um pouco a vossa ideia. Está bem? Pois, ao fim e ao cabo, o designer não é uma maneira de desenhar, a própria palavra quer dizer projetar, é criar um projeto, é dar soluções a problemas. Portanto, a primeira coisa que o designer faz quando chega a um fabricante, neste caso, é ver qual é o problema para depois criar a solução. É verdade, e para falar um pouco da história e da cultura de design em Portugal, que é recente, ao contrário dos italianos que começaram a criar marcas desde os anos 50 e 60, portanto já tem muitos anos a mais, ainda temos aqui a questão em Passos de Ferreira, Paredes, portanto na região norte, a necessidade da produção. Ou seja, a preocupação é produzir, é ter encomendas. Portanto, o que um industrial quer aqui é encomendas, portanto faturar. Ao mesmo tempo, deveria pensar como é que posso criar mais valias e ganhar mais dinheiro. Portanto, posso produzir, mas também quero me desmarcar da concorrência e criar uma própria marca. Portanto, começámos já a fazer isso há cerca de 10 anos aqui no Norte, mas é muito recente e a preocupação é sempre da encomenda para atingir clientes estrangeiros. O designer aqui pode ajudar na criação de um universo, que é uma marca, criar uma coleção própria, com um estilo próprio, respondendo à produção e portanto, da própria fábrica e tentar criar diferenças que vão permitir atingir o mercado na Europa, mas o design também tem que ter, portanto, conhecimento do mercado lá fora, portanto, não se vende no mercado francês como se vende no mercado alemão ou nos Estados Unidos. Portanto, em função de vários dados, o designer ajuda a criar, portanto, todo um universo. Portanto, não tem a ver ainda com o próprio desenho, não tem a ver com formas redondas ou cúbicas, não tem nada a ver com isso, é mesmo uma questão estratégica. Ao mesmo tempo, ajuda no processo de marketing, de comunicação, portanto, é uma parte completa para uma marca. Sem design, sem marketing, sem comunicação, não se vai a lado nenhum. Podemos criar a mesa mais bonita do mercado, mas se não sabemos como vendê-la e a quem vendê-la, não vamos a lado nenhum. Portanto, o designer ajuda nisto tudo.
Uma das coisas que é essencial saber realmente é quando entramos numa fábrica o que é que ela produz e como produz e que equipamentos tem. Nós não vamos desenhar uma peça, projetar uma peça que não seja execuível nessa fábrica. Portanto, estaríamos a criar um problema ao industrial. E o nosso papel é, com os equipamentos que o industrial tem, fazer com que peças sejam execuíveis. Uma peça de design não tem que obrigatoriamente ser uma peça cara. Portanto, e não é esse o objetivo. Muitas vezes as peças podem se tornar caras porque ou têm séries mais pequenas ou têm algumas limitações de produção. Mas realmente o objetivo do design é criar e resolver soluções, resolver problemas, solucionar problemas. E no fim de contas responder a mercados-alvo, definidos ou pela marca, ou peço desculpa que eu agora fiquei mal. Mas no fim de contas o que eu queria dizer com isto é que eu vou quase já peço desculpa. Pegando um bocado do que o Tony já falou e a Carla, eu queria dar da minha experiência, eu queria dar um exemplo prático. O que eu tenho vindo a ver nos últimos anos, e falando em estratégia, falando dos italianos, falando dos franceses, falando de outros, e o que nos falta a nós. Nós, quando vamos, eu tenho visto clientes meus a ir para uma feira de Itália, ok? Não fazem mais nenhuma feira nacional, nem outro país, vão para Itália. Eu vejo clientes meus a gastar 100 mil euros e a preocupação deles é ter um stand com 100 metros quadrados, a melhor cortina, a melhor stand, a melhor show-off, melhor whatever. E depois não vejo o cliente a gastar. Quando eu lhe digo, olha, preciso de catálogos, preciso investir em marketing, preciso lançar um press release, é preciso comunicar a marca, é preciso... portanto, vamos para a Itália, vamos então contactar quais são as revistas italianas, vamos fazer barulho, vamos... Ai não, isso é muito caro. E eu começo a olhar, então 100 mil euros investidos num stand. E aquilo que é mais importante, não se comunica. E vejo depois marcas emergentes, portuguesas, a investirem em espaços mais pequenos, a investir em design, estratégia, produto de qualidade, produto que não é repetitivo. Sim, porque entretanto alguns vão para lá, gastam o que têm a gastar e o produto é basicamente uma cópia do italiano. Portanto, temos um italiano que está ao lado, gastou bem menos do que ele e tem um produto melhor, ou mais bem comunicado, ou tem as patentes e ele vai tipo a reboque. Eu acho que é isso que falta. Nós temos que mudar essa mentalidade. Portanto, quando um cliente me diz, mas sabe que nós não temos muito dinheiro, não é preciso muito dinheiro. Nós temos é que fazer. Quanto é que tem para gastar? Pronto, já fez as contas, é X. De X vamos ver como é que podemos comunicar da melhor forma a marca. Portanto, se não há dinheiro para um grande stand, temos um stand mais pequeno. Ou se calhar haveria para um stand grande, mas vamos reduzir a metade e ter algum dinheiro para comunicar a marca. Porque hoje em dia, com as redes sociais, é assim que uma marca se promove. Não é como nessa parte há mais facilidade, porque há 20 ou 30 anos atrás, quer dizer, vamos dizer 15, quando eu estava a começar, para ter acesso a um catálogo era preciso pedir a fulano, bater a uma porta, não tínhamos acesso. Quando eu queria ver o que é que determinada marca estava a fazer, eu tinha que tentar. Hoje em dia não, vamos ao Facebook, vamos ao Instagram, está lá tudo. Não é? E muitas das marcas promovem-se assim. Portanto, e ao fim e ao cabo é algum investimento, mas não é assim tanto. Portanto, o que eu defendo é, para além da estratégia e daquilo que já foi falado aqui, não vou estar a repetir, acho que também falta começar a pensar ao contrário. E tentar ver como os outros fazem, ir um bocadinho, copiar nesse sentido, isso sim, copiar como os outros fazem, e não tanto o produto. Vou aqui agora fazer uma ponte de ligação ao lado industrial, dizendo que o que se está aqui a discutir realmente, com a pouca experiência que eu tenho também no mercado, é de facto uma verdade. Uma pessoa vai para Milão e o produto só é reconhecido quando está numa feira internacional ou quando o designer é reconhecido numa feira internacional, e é um bocadinho nesse ponto que quero pegar agora para passar a palavra ao Tiago e à Carla. Em que medida é que a valorização do designer português só está ligada
ao seu reconhecimento lá fora. Ou se vocês acham, há pouco estavas a dizer que era um custo, que as pessoas viam um encargo mais até, mesmo o cliente final, quando estamos a falar de um produto se calhar com um valor acrescentado, que ele não consegue compreender, mas até que ponto é que esse reconhecimento do designer no exterior depois potencia as vossas vendas no interior? Se isso existe, se não existe? Eu acho que sim, eu acho que existe, claramente. Quando uma empresa faz um conjunto de empresas fazem a feira em Milão ou fazem a Maison Objet em Paris, abrem claramente portas enormes para aquilo que é o resto do mercado português, do mobiliário. O que eu queria dizer há pouco, nem tanto pelo preço especificamente, era mais pela questão conforme o cliente português vê a coisa. Ele acha que ainda é um luxo, ele vê, o cliente final vê o design como um luxo ao qual não tem facilmente acesso. Isto na perspectiva do cliente. Na perspectiva do empresário, eles efetivamente estão agora a ver estes tais bons exemplos, já aconteceu lá fora. Nós temos, ainda este ano, a Maison foi uma feira de sucesso em termos de quantidade de empresas, porque elas estavam com muita pujança, com muito rigor, com profissionalismo na forma de apresentar o produto, na forma como o desenharam, na forma como o querem vender, na forma como querem comunicar. Nota-se claramente essa evolução. Mas ainda há quantas empresas é que tem em Passos Ferreira? 5.500. Tiveram 100 na Maison? 100 e qualquer coisa, pronto. Estamos a falar de um longo caminho a percorrer, mas longo mesmo, de forma a que isto se torne uma educação já adquirida. É preciso que as gerações vindouras venham com toda essa vontade, com todo esse rigor. É preciso as escolas fazerem o seu trabalho, de também ir formando nesse sentido. Não é no sentido de desenhar a peça especificamente, mas de saber vendê-la, saber propô-la, inclusive aos empresários. A nova geração de empresários também ter uma mentalidade mais aberta e mais receptiva de todo este processo, para que no fundo, e mais adiante, ele seja completamente equilibrado e seja uma situação diária e não uma situação excepcional como vocês se calhar mais assentem. Como nós, mais do lado do empresário, também temos, mais uma vez digo, eu não sou o melhor exemplo porque eu não faço a produção do mobiliário, mas vejo mais a perspectiva do cliente final. O cliente final ainda não está claramente educado para perceber e para pagar esse tipo de produto. Mas estou completamente confiante que isso vai acontecer. Bem, eu confesso que nesta questão do design, da projeção do design nacional a nível internacional, eu sinto um bocadinho de peixe fora d'água, porque a minha experiência de mercado internacional é muito reduzida. Mas tenho a visão do design como uma componente essencial na criação da tal marca, com uma personalidade própria que seja reconhecida. E qualquer empresa que aposta no design, com o passar dos anos, acontece um fenómeno engraçado, que é os clientes quase que reconhecem a empresa pelas peças e nem precisam de ver o nome. E eu acho que isso que é interessantíssimo e é isso que as empresas devem procurar. O design, nós estamos aqui a falar que tem muito para evoluir e tem muito para crescer. Evidentemente, a atitude do designer, de facto, tem que ser mais transversal em termos de conhecimentos, conforme disse o Tiago. O designer tem que perceber que não é só, de facto, desenhar uma coisa bonita, tem que ter a percepção se aquilo é comercial, se não é comercial, se tem mercado, se não tem mercado. Orientar em função da empresa é importantíssimo, desenhar para a empresa, não é? E desenhar móveis em madeira para uma metalúrgica, não é? Não faz sentido, de facto, e agora estou como ao meu bico, também perdi um bocado no raciocínio, mas deixa-me ver se me volto a encontrar. Eu até queria colocar uma questão aqui. Pode? Já agora que também que era relacionada com... Falou-se aqui da valorização do produto, falou-se aqui do cliente não estar educado para perceber qual é o custo associado a tais peças, a tal trabalho de design, de criatividade e de criação. Até que ponto é que o nosso mercado é suficiente ou se podemos pensar além fronteiras? E o nosso design também, estando a ser reconhecido lá fora, em grandes feiras internacionais, se nós também, enquanto empresas, podemos ir mais lá para fora, sejam elas industriais, sejam
Eu acho que a gente já nem se devia de colocar essa questão, porque é óbvio que nós temos mais do que qualidade suficiente para irmos para o mercado internacional, com personalidade própria, com design português, conhecidos como design português. E eu, da pouca percepção que eu tenho dos mercados, eu acho que o mercado externo também já começa a perceber que em Portugal acontece design e design de qualidade. Nós também já não somos o parente pobre que aparece lá, não é, de mala de cartão na mão, coitadito do... Não somos, não tenho essa ideia do nosso design de todo. Nós demos já grandes passos e evoluímos muitíssimo nesse sentido. E o próprio cliente nacional também já vê o design e valoriza o design. E o design, de facto, não pode ser esse bicho-papão. O design tem que estar na colher de pau, tem que estar na panela, tem que estar na fritadeira. O design tem que estar presente em tudo. Portanto, o design não tem que ser um objeto inalcançável e que não está ao alcance. Quando me referi ao bicho-papão, é mesmo isso, porque as pessoas estão habituadas, design é caro, o design não é caro. Que assim, ok, eu posso desenhar uma cadeira, por acaso desenhei, que custa 500 euros, porque eu não consigo fazê-la mais barato por causa dos processos, exato, mas também consigo desenhar uma cadeira que custa 100 euros, ou 50 euros. Isso também é design. Portanto, o bicho-papão, quando eu falo em bicho-papão, é esse, é não acharem que vou contratar um design que vai fazer peças caríssimas. Não, ele pode fazer peças muito baratas. A propósito, novamente, desse preço, eu trabalho, faço design sozinha e colaboro com a Carbono 12. Já trabalhei na Carbono 12, agora colaboro com a Carbono 12 e é uma empresa que, de facto, faz muita questão de ter uma marca que se cimenta e uma marca própria. E o design que a Carbono 12 faz é um design simples e, de facto, nós não valorizamos a peça pelo preço. A peça não é valorizada pelo preço. Vamos pôr isto a 3.000 euros que o cliente vai achar que isto é... Não. Há um custo associado ao design, ao processo de design, ao fabrico, ou o que for, e o preço é o preço justo, é o preço correto. E eu acho que o design tem que ser isso mesmo. Claro que de vez em quando acontecem peças, e o meu amigo Tony Grilo tem algumas peças que, obrigatoriamente, o custo delas tem que se refletir no preço final, mas o cliente valoriza e há mercado para isso, e o cliente entende. A propósito disto, eu tenho peças que custam 40.000, mas tenho peças também que custam 5 euros. Há um leque aqui muito grande. Mas queria dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, não se vão safar do design. Têm a obrigação de trabalhar com designers. Senão vão perder a luta. Acabou, morreram. Da mesma forma que antigamente trabalhava-se a madeira à mão, tiveram que comprar máquinas, senão perdiam a luta. Trata-se da mesma coisa. Segundo ponto, o designer é a pessoa que vai vos ajudar a poupar umas massas. Não é um custo acrescentado. Vão poupar muito dinheiro connosco. Vão poupar muito dinheiro connosco. Portanto, vão ganhar umas massas. Que isto seja claro. Não, e vou ter que pagar um designer. Não. Ao contratar o designer, vai analisar o vosso orçamento. Com este orçamento vão fazer milagres e, vejo-me a mim, salvei muitas massas aos meus clientes. Vou comprar mais uma máquina. Porquê que vais comprar mais uma CNC já a 200.000 euros? Quantos projetos e cadeiras e o raio de projetos que se pode fazer com isso? Muitos. Vão ser mais um industrial que tem mais uma máquina igual ao vosso vizinho. Para quê? Para quê? Há tanta indústria aqui. Se vocês ajudavam-se e trabalhavam com os italianos, ou seja, tens uma CNC disponível, aluga-me a CNC, por favor. Poupa uma massa. Não é porque o vizinho tem um carro melhor do que... Vou comprar mais um carro. Não. Vão parar com isto. Os italianos são espertos nisso e ganhar o mercado inteiro graças a isso. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. O designer é barato, ainda pior do que isso. É um coitadinho que ganha os royalties. Vamos falar a verdade. Portanto, não vão gastar nada com um designer. Comigo sim. Estou a brincar. Não. Mas o que eu digo sempre aos meus clientes, não há dinheiro, vamos inventar uma solução. Qual é a solução? Ótima para ir ao tal mercado sem gastar dinheiro. Várias soluções. É preciso comprar publicidade nas revistas. Quanto é que custa a página de uma revista? X. A 2.500 euros da página direita para aparecer no próximo mês. 2.500 euros. Fazemos um protótipo.
vamos tirar uma boa fotografia, vamos fazer uma peça do caraças e os próprios jornalistas vão ter connosco, gratuitamente, e vão escrever artigos sobre isto. Melhor publicidade grátis. Portanto, o bom projeto faz ganhar dinheiro. Só isto a dizer. Boa, Tony. Há um exemplo de uma grande empresa que se instala cá nesta zona territorial, que é o IKEA, com uma fábrica bestial, brutal, com peças super acessíveis. Apostam em design, em designers, em formas de produzir bem e barato. Têm mesas feitas em cartão que custam 5 euros. Portanto, desmistificaram esta ideia de que uma peça é para sempre, ou seja, vamos à capital do móvel e vamos comprar uma sala inteira e nunca mais vamos mudar a nossa sala porque aquilo foi caríssimo. Portanto, a capital do móvel está muito associada ainda infelizmente, a esta ideia daquele móvel que foi caro, que vai durar toda a vida, e que vai dar pena um dia deitar fora ou trocar. Vamos manter isto toda a vida. Esta ideia de produzir com este estilo próprio sem design, sem a ajuda de um designer, tem que realmente acabar. Portanto, isto é levar a indústria para um precipício. Há uma outra ideia sobre a capital do móvel, sobre a ideia desta indústria, que é, ok, nós designers vamos mostrar alguma coisa, vamos tentar vender os nossos serviços à indústria, a indústria vai olhar para o nosso projeto, vai dizer que não gosta e um dia aparece com uma alteração a esse produto. Isto tem que deixar de acontecer, os designers têm que passar a ser respeitados pela indústria realmente como uma mais-valia. Nós não podemos ter receio de abordar a indústria e sermos rapidamente plagiados logo nesta apresentação de projeto. Ou seja, eu tenho uma série de projetos comigo e muitas vezes não sei a quem me dirigir para os apresentar com estes receios. Portanto, tem que haver ética, Nós realmente podemos acrescentar bastante valor à indústria e a indústria tem que passar a acreditar em nós. Tem que acreditar que nós conseguimos impulsionar todas essas vendas e dar o salto para o que se lá faz fora e andarmos a par do que se lá faz fora e não sempre atrás. Sim. Mais 3 pontos que eu tirei aqui, que se falou em Itália, falou-se na capital do móvel, falou-se na cópia. Portanto, o que eu quero dizer? Estamos aqui debaixo do chapéu que é a capital do móvel, que é uma marca nacionalmente reconhecida, internacionalmente, ponto, chegamos ali a Espanha se calhar e paramos, mas pelo menos, mas em França também, nos mercados onde temos os nossos imigrantes e onde se fala a língua portuguesa também já se vai ouvindo falar muito da capital do móvel. E o que eu quero perceber é como é que, se nós temos produtos tão bom como os italianos, que é uma verdade, se não estamos a comunicar bem, que é uma verdade, como é que com a marca Capital do Móvel e juntamente com as associações, juntamente com as câmaras, com o poder político, o que for, como é que nós podemos começar a desenvolver uma estratégia em conjunto entre designers, comerciais e industriais para levar esta marca por aí fora e, além disso, deixar de ser, lá está, as cópias, vamos aqui a falar, e temos o nosso produto que já está a ser reconhecido lá fora, é uma verdade. Há marcas portuguesas muito bem expostas em Milão, eu estive lá também, portanto, também estivemos lá expostos, mas a verdade é que cada vez mais nos orgulhamos de lá estar e de as pessoas reconhecerem as nossas empresas, o nosso design, sendo que nos falta realmente a capacidade para ter os que comunicam direito, para termos o produto que se diferencia, se calhar uma peça que seja até, que tenha uma peça de autor que se diferencie, que tenha pelo menos uma identidade, como se falou aqui há pouco também. Mas pronto, a minha questão aqui é como é que, debaixo do chapéu da capital do móvel, nós conseguiríamos potenciar mais o nosso produto através do design. Posso ser eu? Por acaso eu tive um exemplo, uma experiência há uns tempos atrás em que fui convidado por uma associação também, a IMP. Na altura o projeto era bastante interessante, que era convidar 15 designers nacionais
e 5 designers internacionais. Foi lançado o desafio de desenhar cada um a sua peça e dentro disso foi apresentado. O projeto era também para ser internacional, portanto iriam pegar nas peças e iriam divulgá-las. Infelizmente aquilo, acho que houve a Feira de Londres, outra feira e pronto, e foi-se perdendo. O que é que aconteceu? Na minha opinião, que correu mal portanto, a ideia era muito boa, eles tentaram ir buscar designers, uns com nome, outros que não tinham nome, isso também não interessa, não é por aí, e tentar criar uma coleção de peças, porque eles escolheram os designers que queriam representar, porque também, acho que também é um ponto importante às vezes, portanto eu acho que isto é transversal a outras profissões, portanto eu gosto de ir ao meu médico de família porque estou habituado com ele, porque me identifico. Portanto, um designer é igual. Portanto, se eu sou um designer, gosto de fazer rococó e vocês gostam de minimalismo, não me vão contratar. Pronto. E eles fizeram um bocadinho esse trabalho. Depois o que aconteceu é que outras coisas se meteram e a coleção foi por água abaixo e começaram a meter outras coisas. Portanto, aquilo foi-se perdendo. Relativamente à sua pergunta, acho que Capital de Móvel, como marca, deveria fazer a ponte entre designers e indústria. Tentar convencer os industriais, as indústrias, as marcas que queiram trabalhar connosco, tentar haver uma parceria, desenvolver peças que valorizam o design português e dentro disso então internacionalizar e levar essa bandeira lá fora e mostrar o que realmente, mas de forma, seja, assim, eu não gostaria que seja um projeto, então sim senhora, vamos fazer assim e depois e basicamente vão às feiras, estão presentes às feiras e não passa disso. E o que se tem visto ultimamente todos os anos há investimento nesse sentido, vão nos convidando, nós depois somos um bocadinho lunáticos e vamos atrás porque é esta oportunidade e vai saber, não é bem assim, e aquilo morre, realmente está presente nas feiras, mas não há uma divulgação, não há. Porque assim, eu já estive em feiras internacionais e vi um bocado movimentos parecidos. Vi movimentos parecidos em que realmente aquilo funcionava. Também não sei dizer qual era o segredo, talvez a divulgação ou o contacto que fizeram. Por exemplo, como é que se pode ir a uma feira internacional, uma feira destas e não contactar a rede de contacto e dizer eu estou aqui, venham e marquemos reuniões. Não, ainda há aquela mentalidade de chegar lá, abrir as portas e agora venham, nós estamos aqui. Isto não funciona, isto acabou. É preciso ir atrás. Portanto, acho que a Capital Móvel poderia fazer essa ponte e batalhar, sinceramente, para fazer isto crescer. Queria acrescentar 2 pontos aqui também. Acho que a capital do móvel, ou a região de Passos Ferreira e Paredes, já é muito bem conhecida a nível europeu e não só. Mas para produzir. E é verdade que não só os franceses, mas como os italianos também produzem cá, os alemães, os ingleses, querem que esta região continue a ser um polo de produção. Ponto. E não mais do que isso. Muita da produção do mobiliário francês é feita cá. Toda a gente o sabe. Muitas marcas francesas que vendem design francês é feito cá. Temos que não dizer que é feito em Portugal, isto não interessa, mas temos também dizer que nós somos capazes de criar. Isto é um ponto ainda muito a trabalhar. Agora, a projeção do design lá fora, o design português, tem muita dificuldade. Eu vou explicar porquê. Não é porque não temos talento ou conhecimentos técnicos, até porque conheço muito bem a realidade francesa e inglesa lá fora. Eu posso dizer que o designer português tem muito mais conhecimentos técnicos do que lá fora. Portanto, são muito mais técnicos e profissionais. Agora, não temos grandes designers a trabalhar para marcas estrangeiras pelo simples facto que o mercado português não tem interesse. Não tem.
A contratação do designer internacional passa pelo mercado interessado. Ou seja, vamos contratar um designer português porque queremos atingir o mercado português. É básico. Por isso que há muito poucos designers portugueses lá fora. Isto é uma triste realidade e é assim que funciona, infelizmente. Mas não quer dizer que não vamos atingir, portanto, outros horizontes. Eu realmente não sei qual será a melhor solução para dinamizar esta parte do design com a indústria, ou qual poderá ser o papel da associação nisto, mas parece-me que pode ser um bom intermediário. A Capital do Móvel realmente tem uma marca já de bastantes anos e por que não promover realmente não só uma mesa redonda, mas sim uma reunião de trabalho em que hajam empresários com disponibilidade para produzir ideias, designers que queiram investir a custo praticamente reduzido ou vendo os royalties das futuras peças vendidas, e por que não um investimento desse género, um investimento de vontades. A indústria faz uma coisa, precisa de uma máquina de CNC de não sei quantos milhões e faz um leasing para isso, investe, e isso é de louvar. Preocupam-se com pagar ordenados de uma equipe bestial de gente ao final do mês, e isso é de louvar. Portanto, tudo isto é de muito valor. São pessoas com muito valor, que trabalham intensamente. Eu acho que falta só aqui um pequeno clique para passarem a poder apostar em design. Talvez passando por uma experiência desse género, ou seja, havendo uma promoção da própria associação, lanço aqui esse repto, de por que não haverem empresas que se queiram voluntariar a uma experiência desse género. Portanto, eu voluntario-me também para isso. Como designer, já fiz tanta coisa que me foi, entre aspas, ideias roubadas, ideias para a gaveta, coisas que não correram, porque não apostar numa coisa destas tão válida? É o nosso país, temos tanto conhecimento do saber fazer nesta zona, e não é à toa que vêm para aqui grandes empresas como o IKEA, uma fábrica enorme. Não é só pela mão de obra barata, mas há de ser pelo conhecimento do saber fazer. Portanto, toda esta zona que movimenta estas matérias-primas, isto é tudo muito rico. E lanço aqui esse repto, ou seja, de haver aqui uma cobaia entre empresas e entre designers e fazermos uma experiência com produtos. Em relação à Capital do Móvel, temos aqui o nosso distinto presidente. Eu acho efetivamente que a associação em si pode ser uma excelente ponte. O que eu acho que tem estado a faltar é um projeto de médio e longo prazo. O que eu acho que está aqui a fazer uma grande diferença é que toda a gente procura resultados muito mais imediatos. Muito mais imediatos. Esse projeto que eventualmente, eu não conhecia, mas esse projeto que eventualmente terá falhado, eu resumiria isso em muito poucas palavras, no sentido que, ora bem, eu não tenho conhecimento de causa desse projeto em particular, mas muitos outros são efetivamente boas ideias, mas para serem trabalhadas num médio e longo prazo. É preciso ter paciência, é preciso ter capacidade de investimento, é preciso ter vontade, é preciso não a perder, é preciso ter um sentido muito bem definido daquilo que se quer, seja ao nível da associação, seja ao nível dos designers, seja ao nível dos empresários. E falta efetivamente esta ligação tripartida de todas as partes num projeto de médio e longo prazo. Ninguém vai conseguir atingir esses objetivos rapidamente, ninguém vai conseguir mudar mentalidades, mudar culturas, mudar a forma como uma Europa vê um país, uma forma como o mundo vê Portugal ou uma zona do país. É mesmo preciso definir um projeto a médio e longo prazo que naturalmente vá levando os seus ajustes consoante as análises pontuais que vão sendo criadas, mas o projeto ser efetivamente de médio e longo prazo. Nenhum desses projetos, na minha maneira de ver, vai resultar se for a curto prazo. A minha empresa hoje, posso dizer que ela sinto-a bem, sinto-a no mercado, à nossa escala, que é uma empresa pequenininha, e é com conhecimento de causa que eu digo isto, porque nós definimos o que queremos para a minha empresa há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que andamos a batalhar todos os dias, todos os anos, em todas as feiras, com todos os clientes, esta direção que nós queremos seguir. E ela está definida. Obviamente, infelizmente, não envolve muitos designers, não envolve, porque nós estamos direcionados para outra forma de trabalhar,
E aí está, eu assumo essa questão de não estarmos a trabalhar diretamente com os designers porque nós sabemos exatamente o que queremos e para onde queremos ir. Perdoem-me, não faz parte no imediato, mas é um projeto. É um projeto, está definido. E isso é que eu acho que falta a toda a nossa região, é uma vontade comum de chegar longe, mas com paciência. Efetivamente. Posso colocar já uma questão assim? São 52 edições. Se calhar 30 ou 40 delas foram espetaculares para toda a gente. Se calhar as últimas não têm sido tão boas. E o que está aqui a falar hoje, ao fim e ao cabo, é porque é que isto está a acontecer. É porque, pronto, o mercado encolheu, as dificuldades são muitas, não há tanto dinheiro para gastar como havia antigamente, mas o que acabamos agora de ouvir é que se calhar o design não sai assim tão caro quanto isso. Se calhar em parceria com A, B, C ou D conseguimos criar espaços mais apelativos, produtos também apelativos e com um fair cost, com um custo justo para as peças, que o cliente entenda, criando uma identidade, tendo um objetivo a médio e longo prazo, mas queria perceber aqui também o que é a associação, o que é a Capital Móvel, o que é que os empresários podem, juntamente com os designers, então, em termos de espaços, criar. Sabemos que há stands aqui que não mudam a identidade, não mudam o seu stand há algum tempo. Como é que podemos fazer para o melhorar? Como é que nós, a associação, também podemos ajudar, se calhar, criando esta ponte de ligação com os designers, o que é que nós podemos fazer para melhorar tudo isto e também que os clientes venham cá às feiras e vejam coisas diferentes. Que não entrem aqui e que digam, opa, olha, já conheço este que já vim cá o ano passado, conheço aquele, porque está tudo com a mesma roupagem, vamos assim dizer. Obviamente há uma identidade, há um tipo de imagem que todos nós temos, que temos que o ter, agora a forma de apresentar, se calhar pensá-la de forma diferente, a questão dos stands, de abrir portas só ou não, pensar como é que se vai apresentar. As feiras, em termos de vendas, de facto, e de visitantes, vêm descaindo, mas em termos de qualidade de feira, a qualidade de feira tem aumentado, o que não deixa de ser um contrassenso, mas não deixa de ser um facto. Eu acho que a Associação Empresarial, a iniciativa que teve de fazer os prémios de design e os prémios de melhor stand, sendo algo muito regional, muito pequeno, não é num meio restrito, não deixou de ser um incentivo. Sem dúvida nenhuma que os empresários sentem-se mais motivados a apresentar um stand agradável, um stand bonito, ter uma peça diferente, apresentar algo diferente. Portanto, essa iniciativa foi boa, eu acho que deve manter-se, eventualmente até ganhar outro patamar, crescer de alguma forma. Depois é importante, e eu sei que é extremamente difícil, o papel da Associação de Empresarial, conseguir reunir os empresários para conversarem uns com os outros e debaterem ideias é uma tarefa muito complicada, porque eu sei que quando se marcam assembleias ou reuniões ou o que for, as pessoas não aparecem porque estão muito ocupadas e não podem. E de facto era importante isso acontecer, porque acho que todos nós reconhecemos que quando nos sentamos várias pessoas a conversar, as ideias surgem. As ideias surgem, um atira para o ar qualquer coisa, o outro atira o outro e as ideias surgem e de facto a Associação Empresarial tem que assumir esse papel de aglutinador das diferentes áreas para poder tentar promover toda a imagem de Passos de Ferreira e da capital do móvel. Em relação a alguns pontos que foram aqui citados e que nos chamaram alguma atenção, aquilo que disse a propósito do empresário português, o empresário, pelo menos deste local, é de facto muito individualista. Eu lembro-me sempre, constantemente, desta história, eu penso que será verdadeira, que um dos Filipes que reinou em Portugal, portanto, um Filipe de Espanha, Filipe de Portugal, não sei se foi o segundo, terceiro, não sei qual deles, mas que dizia que o povo português era difícil de governar, porque preocupava-se mais com o bem alheio do que com o mal próprio. E nós temos um bocadinho esse problema, nós ainda olhamos um bocadinho para aí está, o meu Mercedes é maior que o teu. E temos, eu vou-lhe emprestar a minha CNC, mas eu vou-lhe emprestar a CNC, eu vou-lhe alugar a CNC, mas se calhar o fulano... Não, isto tem que se tentar perceber que onde um cresce, o outro também cresce e há espaço para todos e todos podemos crescer e em colaboração as coisas funcionarem. Proteger o designer é importantíssimo. O designer é de facto um desgraçadinho, porque ele está muito exposto. O designer vai a uma empresa com uma ideia. Eu estou bem, porque eu tenho uns marceneiros lá em casa e eu tenho uma ideia, por mais espatafúrdia que possa ser, eu dou-me ao luxo de a fazer. E produzo-a e pronto. Mas já estive também no papel de apresentar ideias aos outros. E acontecem duas coisas que deixam qualquer designer frustradíssimo. Que temos ideias boas, que nós sabemos que são excelentes, que são muito boas ideias, e a pessoa até diz, pronto, então, ok, não sei o quê, mete a ideia na gaveta, e nós sabemos que a ideia está ali, e ela simplesmente não sai da gaveta, e todos perdemos com isso. Ou então, mais triste ainda, que é apresentar uma ideia, assim, não tem interesse, e um mês ou 2 ou 3 meses depois aparecer um protótipo com um puxador mais à esquerda ou um risco mais à direita, e a ética não nasce
do nada, nasce também pela educação, pela formação e pela insistência nesses campos. Portanto, a Associação Empresarial também terá aí um certo papel de uma certa educação nesse sentido, de criar essa ética, porque a proteção legal que um criativo tem não é suficiente. Nós não vamos registar patente de cada ideia que nos surge na cabeça e de cada desenho que fazemos, porque isso é um absurdo, não faz sentido. Portanto, se calhar a Associação Empresarial pensar em um banco de ideias, algo que dê um certo apoio também ao designer para se sentir mais confiante e mais à vontade para abordar a indústria com as ideias e as ideias não morrerem ali só porque abrimos uma porta e aquela porta guardou a ideia e a meteu na gaveta. Portanto, há imensas coisas, mas tudo passará por promover, dentro do possível e com as limitações e as dificuldades que nós sabemos que isso tem, o intercâmbio de ideias, a troca de ideias, e este tipo de iniciativas é importante, e promover mais ainda o jantar, eventualmente, poderá trazer mais pessoas, não interessa, mas onde qualquer coisa diferente, em vez de ser só reuniões deste género, fazer iniciativas sociais, de caráter mais social, que atraem sempre pessoas, enfim, puxar um bocadinho para... Uma das questões também, para vos passar a palavra a vocês, falou-se aqui das feiras, fala-se também das lojas. Temos aqui uma data de lojistas, aqui da zona de Passos de Ferreira, e uma grande dificuldade que existe, obviamente, é o mercado há uns anos era muito bom, toda a gente tinha muitas lojas. Hoje em dia encolheu e continuamos a ter as lojas. 95% das empresas de Passos de Ferreira são microempresas, onde o dono da empresa se calhar é o comercial, é o designer, é o operário, é o que for. E isso, pronto, tem que deixar de existir, mas como é que se pode fazer se nós não ganhamos dinheiro para? E o que eu quero dizer aqui é como é que o designer, sendo ele um custo fixo ou não sendo um custo fixo, porque vocês trabalham muito em freelancer também, ao fim e ao cabo, não é? A vossa forma de trabalho, como é que podemos desmistificar isto e explicar que não precisam ter uma pessoa a 100% na empresa, se calhar, a tempo inteiro, precisam é ter alguém que ajude a perceber o que é que tem que fazer de hoje para amanhã, e pronto, e criar a tal estratégia, seja ele para feiras, seja ele para o produto, seja ele para a apresentação ao cliente, como é que se deve, que acho que é um bocado essa educação que também que falta. Esta passagem de gerações acho que está a ser bastante benéfica, porque toda a gente agora começa a trazer ideias mais frescas e a perceber o mercado em si. Obviamente houve outras gerações que o mercado mudou 180 graus e não é fácil entender agora as internets, não é? Estamos num mundo completamente global, mas como é que podemos aqui então ajudar os nossos lojistas, porque é uma das grandes preocupações da associação. Todos estes estamos a falar de 1 milhão de metros quadrados de área de exposição, é uma loucura, mas eles existem e nós temos que rentabilizar isto. Estão cheias de móveis, como é que nós podemos aqui criar uma solução também juntamente com eles? Tocou aqui num ponto muito preocupante. Não só, e é um assunto com quem debato com clientes, por exemplo, em França. Trabalho com a Roche-Bobois, que tem 250 lojas no mundo, e é uma preocupação também para eles. Portanto, não tem a ver com a pequena escala que vocês podem ter aqui, é uma preocupação global. Portanto, o local de exposição, que seja uma loja ou uma feira, é um local em declínio. Até há pessoas que dizem que as feiras vão acabar. Portanto, só para assustar um bocadinho. A Maison et Objet, o modelo atual, portanto, está em mutação. A própria Maison et Objet, há cerca de um ano, decidiu mudar o conceito. Estão com dificuldades, não sabem muito bem qual é o posicionamento que devem ter, portanto, para alavancar, portanto, e estamos a falar da Maison et Objet, que é provavelmente a segunda feira a nível mundial, depois de Milão. E mesmo em Milão estão a pensar como é que vai ser o futuro. Isto para dizer o quê? Antigamente, portanto, estou a falar de 20 anos atrás ou 15 anos atrás, um fabricante ia para a feira, ia lá para trazer encomendas. Hoje em dia não é isso. Vai lá para se mostrar. É um local de demonstração. Como também uma loja, tem lá os produtos expostos, o cliente entra, mas não vai comprar logo. Vai ver, depois vai pensar, e depois vai ver no site de internet, e vai pensar e vai comparar com toda a gente. Ou seja, o conceito da loja vai se transformar num conceito de showroom, que é o local para ver ao vivo. E temos a vantagem que os móveis
Não dá para fazer com uma roupa, manda para casa, não dá, devolvo. E não sei se não vai acontecer, mas é preocupante. Portanto, ter um local de exposição só para experimentar um sofá, que é muito importante, vai continuar. Portanto, na nossa área, acho que é mais ou menos estável. Agora, não é para vender no momento. Portanto, temos que completar isto com outro esquema de venda. Portanto, temos que realmente pensar de como vender hoje em dia. E voltando ao design, portanto, isto para mim é um assunto de design, apesar de ser comercial, mas o design intervém também neste pensamento, nesta estratégia. Como é que a associação poderia ajudar? Eu tive a sorte de trabalhar nisso durante algum tempo. Há várias ideias pequeníssimas. Para já, o mapeamento do território é algo importante. Eu próprio, enquanto designer, e conheço muitas empresas aqui, às vezes penso, mas qual será a melhor empresa para fazer isto? Não sei. Tenho clientes estrangeiros que dizem, Tony, arranja-me aí um fabricante, conheço 2 ou 3, mas se calhar há muito mais do que isso. E a verdade é dita, que quando se chega a Paços de Ferreira, é um labirinto, ninguém se entende. Venho cá há 10 anos, continuo a me perder aqui. Ainda bem que inventaram o GPS, portanto, mas... Portanto, como é que entre 5.500 empresas, não é? Como é que eu vou saber onde produzir? É difícil. Portanto, se houver um mapeamento, portanto, que ajuda não só o designer, mas também a marca estrangeira a entrar no território e produzir de maneira simples, é um desafio. Depois, eu coloco-me sempre do lado do fabricante ou da marca, portanto, preciso de criar uma nova coleção, tenho que contratar um designer, mas não sei quem, não tenho o conhecimento e não tenho... É difícil contratar um designer, porque não sabem quem contratar, nem sabem por onde buscar. Portanto, uma das ideias que eu coloquei é criar justamente uma plataforma que liga o design e a indústria. Portanto, os designers colocam-se, os industriais também, e haveria, por exemplo, umas bolsas de design, ou seja, para ajudar o empresário, não é o designer que se lixe, que desenrasca-se, mas, por consequência, vai ajudar o design. Mas temos que ajudar o industrial. Não quero criar aqui o papel do design, precisamos trabalhar, não. Vocês precisam do design, isso não tenho dúvida nenhuma. Vocês precisam ter um site de internet, tem que se mostrar ao mundo. Ter um bom site que dizem o que vocês fazem realmente já é um primeiro passo importante. Não tem um site, não existem. Segundo, e é preciso um bom designer para isto, como contratar é um desafio. Portanto, tem que haver uma lista de pessoas profissionais, não um gajo que faz um jeitinho ali, não, isso acabou. Tem que ser um profissional. Querem criar uma nova coleção. Qual é o design a contratar? Há pessoas que sabem onde buscar. Quero fazer publicidade. Quais são as relações públicas indicadas para fazer isto? Quero ir a Milão, quero ir a Paris. Como é que faço? Tem que haver um sítio, e para mim é o papel da associação, ou da região, ou da Câmara de Paredes, ou da Câmara de Paços de Ferreira, a fazer este tipo de trabalho. Peço desculpa se fosse... Se quer acrescentar alguma coisa? Era o papel das lojas, não é? Relativamente aos passos positivos, este início do ano entramos com uma iniciativa que é a PDP, parece um partido político, mas não é. É uma tentativa de fazer um selo de produtos de design português ou de Portuguese Design Products. É uma iniciativa de designers, feita por designers que não têm capacidade financeira para expor e para aparecer. Com a possibilidade que tive do showroom em Lisboa, pareceu-me que liberto, porque tenho uma cliente que tem uma loja de fatos de banho sazonais, tinha a loja fechada no inverno, lembrei-me de, ela tem uma boa localização de loja,
vou lá expor os meus produtos e tentar vender os meus produtos, a minha marca. Mas pareceu-me que sozinho não iria a lado nenhum, fiz meio dúzia de telefonemas, contactei amigos e colegas e criámos este PDP. PDPS que fizemos uma exposição, uma pop-up store, uma loja temporária em Lisboa, com um custo reduzidíssimo. Ou seja, foi neste exemplo a dividir por 4 marcas, tivemos um custo inicial mais puxado, mas deu 200 e poucos euros por mês a cada marca, para termos uma loja em Campo de Ourique, em Lisboa, num sítio privilegiado. Correu bem, tivemos bastantes visitas e vamos ter uma outra loja agora, novamente uma pop-up store, com um custo reduzidíssimo para cada marca de cerca de 100 euros, a dividir por 2 meses, portanto dá-nos cerca de 50 euros por mês. Portanto, acabamos por criar aqui uma dinâmica, cada um faz os seus convites. Portanto, e no fim de contas estamos entre aspas, a invadir lojas já existentes, a dinamizar essas lojas a um custo reduzidíssimo. Acho que neste exemplo todos saímos a ganhar. Portanto, acabamos por conseguir mostrar ao vivo e a cores os nossos produtos, já não são só na nossa página de internet, já não é só no Facebook nem no Instagram, é ao vivo e a cores, as pessoas veem, tocam os produtos e percebem a diferença entre eles. Vantagens estas. Somos mais, trazemos mais gente e ao invés de estarmos com um espírito concorrencial, de deixa-me cá esconder isto deste meu colega, não, vamos mostrar-nos em conjunto. Este PDP tem a intenção não só de aparecer agora nestas pop-up stores, como eventualmente de ter presenças no estrangeiro. Isto sem custos, sem grandes custos acrescidos. E uma vez mais falamos então da questão de partilha, de comunicação, de falarmos todos uns com os outros. E nesta ideia, na base desta ideia, gostaria também de partilhar convosco, perceber se algum de vocês quer colocar alguma questão, se tem algumas dúvidas, se quiserem, esteja à vontade e colocam diretamente as questões aqui ao painel. Relativamente à nossa experiência aqui em feiras, no mercado nacional, pelo que eu vejo, tem havido cada vez mais, pronto, já deixa de ser um bicho-papão. Acho que as pessoas também estão a ficar sensibilizadas cada vez mais para a questão do design, da criatividade e de terem que evoluir para acompanhar os tempos, ao fim e ao cabo. A quadros, a carbono doce são exemplos mais que evidentes disso. E nós, enquanto associação, também o que pretendemos é ajudar o mais que pudermos. E a plataforma é uma das coisas que está em desenvolvimento. Nós temos um SIAC aprovado no qual estamos a criar essa plataforma. Temos também que vos fazer entender que tudo isto tentaremos ter sempre o mínimo custo possível para vocês. Agora há sempre um custo, que é o trabalho. Ou seja, vocês vão ter sempre que cooperar, seja a divulgar o vosso produto, seja a dar-nos a conhecer as vossas valências, seja a enviar-nos fotografias dos produtos. Portanto, nós aqui teremos uma equipa disponível para vocês para criar esta tal plataforma, onde teremos todos os expositores, as lojas, lojistas e também fabricantes de mobiliário. E aí sim vai ser promovido a nível internacional também. Temos feito algumas feiras, como foi o caso de há 2 semanas atrás em Toulouse, uma feira ao público, no qual tivemos também alguns produtos de alguns expositores para representar a zona capital do móvel. Foi um sucesso, vamos fazer mais também durante este ano e serão todos convidados também a enviar os vossos produtos. Portanto, isto dizer que nós também, enquanto associação, temos tentado aglutinar, trazer as pessoas, tanto designers como industriais, juntos, sentarem-se à mesa, discutirem cada vez mais. A ideia da Carla, se calhar, nem é melhor. Uns jantares de vez em quando ajudam sempre a libertar mais as palavras. A verdade é que nós temos promovido bastantes atividades aqui na associação e pedimos, nós sabemos que é difícil, mas cada vez mais a vossa participação. Apareçam, ouçam. Beber conhecimento é muito importante. É gratuito, quer dizer, é gratuito não, porque vocês pagam uma cota, mas é praticamente gratuito e nós estamos aqui a trabalhar para vocês, ao fim e ao cabo. Portanto, apareçam cada vez mais. É para nós um gosto ter uma plateia como está aqui neste momento, podermos partilhar com nomes tão ilustres e empresas tão ilustres o conhecimento que temos. Absorvam isto e agora coloquem questões, perguntem. Não há perguntas parvas, portanto estejam à vontade para colocar alguma pergunta para eu me calar um bocadinho e passar aqui
a palavra aos meus colegas de painel. Não? Podes falar um bocadinho? Posso. Enquanto pensam nas perguntas. Pegando um pouco nesta questão do papel da associação num conselho, eu vou bater mais uma vez na tecla da educação, da cultura geral destas pessoas. Destas pessoas com as quais eu me incluo, claramente, não estou aqui a diferenciar. Agora, é muito importante esse 1 milhão de metros quadrados de Paços de Ferreira e de arredores. É muito importante eles perceberem que não basta apostar no design e depois, entretanto, gastando muito ou pouco, colocam os produtos nos seus espaços e, entretanto, para poupar eletricidade, desligam as luzes todas e as pessoas acabam por ter um contrassenso completo. É preciso, claramente, haver esta cultura geral enraizada na cabeça de todos os nossos empresários. Nós não podemos desligar as lâmpadas das lojas. Nós temos que ter, a cara tem que condizer com a careta. Nós temos que ter uma atitude muito proativa, porque o cliente anda na rua, o cliente visita-nos, o cliente seja estrangeiro, nacional, ele percebe, sente cada uma dessas falhas. Pode eventualmente até não as enumerar, não anda na vida para isso, mas sente-as. E isso claramente denegride toda uma imagem de um setor. A forma como estamos na feira, a forma como estamos vestidos, a forma como estamos sentados, a forma como nos levantamos, a forma como nos disponibilizamos para o cliente, eu acho que é o grande mal na generalidade do nosso setor, é mesmo este, é não haver uma atitude muito proativa, muito positiva em tudo aquilo que se quer fazer e isso que se quer mostrar. E o cliente sente isso. Por isso, claramente vocês estão a fazer um trabalho que é extremamente difícil, porque estão a conseguir todo esse reconhecimento com todas estas dificuldades inerentes a este setor. Porque, efetivamente, depois, durante o dia, deparam-se com empresários, com donos de lojas, que estão extremamente limitados na forma de pensar e que não têm, digo de uma forma muito aberta, não têm cultura geral para poder perceber todo este sistema, este esquema. E digo esquema no bom sentido da palavra. Isto é preciso, efetivamente, haver toda uma educação de base, de fundo, tal projeto de médio e longo prazo, para que as coisas funcionem, claramente. Muito rapidamente, enquanto o Tiago falava, ocorreu-me exemplos como o vosso, que são exemplos de design de sucesso. Eu penso que neste momento todos temos que estar gratos, porque de facto vocês estão a conseguir fazer o empresário, vão conseguir fazer o empresário perceber que apostar em indivíduos e em pessoas, no design, vai trazer resultados. E só me ocorreu dar-vos uma palavra de agradecimento por cada um fazendo essa iniciativa do PDP e outras que até falamos daquela iniciativa que havia junto com que por motivos políticos não teve pernas para andar e que parecia ser muitíssimo abrangente e muito interessante e que de facto ia dar um peso muito grande. Porque eu lembro-me quando falou a propósito da produção de revistas ou fazer publicidade ou o que for, unir as empresas todas para contratar o serviço como um grande grupo é muito diferente do que ir uma empresa tentar contratar, promover-se no estrangeiro ou arranjar formas de se projetar. Portanto, um obrigado a vocês, que vocês, cada um individualmente e com as iniciativas que estão a fazer, estão seguramente a dar um grande impulso ao design em Portugal e vai ser uma grande ajuda para a indústria. Acho que, pelo visto, há alguém com alguma questão? Olá, boa tarde. O meu nome é Marisa Silva e foi com muito agrado que estava, embora esteja numa função também de trabalho, mas estar-vos a ouvir e a debater estas ideias. Eu estou ligada à Cooperativa Agrícola do Távora, portanto estamos aqui com espumantes e não tem nada a ver com móveis, dizem se calhar rapidamente, mas tem tudo a ver com design, porque o design dá-nos uma coisa que nós aqui eu não vos ouvi falar, não sei se porque houve momentos que eu estive um bocadinho ausente, que se chama a funcionalidade que o design nos dá, a funcionalidade da peça. Neste caso eu tenho uma garrafa que tem que ter um design que funcione para duas coisas, para usar, ou seja, servir-me a mim, servir um convidado, servir, neste caso, um futuro ou um cliente, ou um visitante, portanto, manusear, para ela não se quebrar e guardar bem o produto e o conservar. Eu
como consumidora, olho para uma peça de mobiliário como uma mais-valia. Portanto, eu posso ser um consumidor fora do normal, ou não sei, não tenho tenho a minha opinião, mas não tenho o número, não é, para dizer isso com alguma certeza, mas seja como for, eu olho para uma peça de mobiliário e quero logo uma coisa que seja confortável e bonita. E o designer, a profissão do designer, é uma profissão que eu acho muito interessante por isso, porque é a pessoa que faz coisas bonitas e aparentemente confortáveis também, porque senão, quer dizer, pode não fazer, mas dentro disto que é o mobiliário ou dentro disto que o cliente procurará, só se fizer para estar em exposição e ninguém usar, ou seja, quando vai ter um utilizador, tem esses dois aspectos. Portanto, custa-me muito perceber como é que na indústria, porque não estamos a falar de artesanato, de uma marcenaria, não é? Não se pode pensar em ter um designer. Quer dizer, o designer é tão importante como a máquina XPTO que existe para trabalhar e para funcionar, o que for. Portanto, como cliente, eu penso assim, e devem pensar todas as pessoas que vão comprar móveis para a casa. Porque é mesmo isto que querem uma coisa confortável e bonita para o seu gosto. E depois é muito engraçado, porque as pessoas, há bocado diziam da dificuldade, há 30 anos atrás, dizia a Carla, que nem se sabia pronunciar design, não é? E muitas vezes era design, e era coisas deste género que se ouviam, e não se ouvia em Passos de Ferreira, e de repente sim, aparece, e Passos de Ferreira tem charme na sua imagem, conseguiu isso. Eu sou um mero espectador e conseguiu isso. Eu noto isso pelo país inteiro, e quando se fala e como se fala. E conheço pessoas que compram móveis aqui, já compraram há alguns anos, continuam a procurar, indicam-nos, portanto isso tem um valor como consumidor. Mas a verdade é que o design está em tudo. Eu quero uma colher, ela tem um design para ser uma colher, porque senão seria outra coisa qualquer e não uma colher. E eu posso procurar um objeto parecido, porque preciso de uma colher e não tenho, não é? E arranjo uma coisa parecida que me vá ter a mesma utilidade. E neste aspecto, a funcionalidade do design, para mim, é muito importante enquanto cliente. E eu acho que é isso que falta entre o cliente e o industrial que depois quer vender e fazer o negócio. É que o industrial tem que perceber que o cliente tem que experimentar e tem que perceber como é que aquilo funciona. E uma peça diferente, à primeira vista, pode não ser fácil a percepção de como é que é a sua, não digo correta utilização, mas possível, porque dentro daquilo que eu percebo também do design é que geralmente não há só uma forma de utilizar, ele é adaptável, portanto tem geralmente essa característica, portanto, porque não está feito para uma pessoa só, está feito para as pessoas usarem, no caso volto ao mobiliário. E nessa questão da funcionalidade do design, e voltando aqui para a feira, porque portanto, tentando ligar estes assuntos, eu olho para a feira e vejo muitos stands e vejo as pessoas às vezes a dizer, bem, está sempre muito igual, aquilo que vocês estiveram aqui a falar um pouco. E eu penso que os stands são muito fechados, são muito pouco convidativos a que as pessoas experimentem o design que aí existe. Porque há design que se gosta, que não se gosta, não estou a falar disso, o stands eu gosto muito deste e o outro não, pronto, é o normal, mas as pessoas não são convidadas a experimentar. E ninguém tem que estar lá, olha, quero experimentar, não é isto que eu estou a dizer. Mas abrir essas portas, ainda por cima, o tema desta feira é abre portas, não é? Novas tendências, mas eu não vejo essas portas abertas porque faltam algumas coisas que vocês referiram, nomeadamente esta educação que existe, esta formação que vem da forma até como as pessoas recebem quando alguém entra no stand, como fala e como está. Eu, se estiver a passar num stand e alguém estiver a usar um telemóvel, lamento, mas eu não vou entrar porque eu não me sinto à vontade para isso, porque acho que a pessoa não vai ligar nenhuma, portanto, só entrarei se estiver com o olho em alguma coisa, usando essa expressão, e quero muito ver, mas não preciso da pessoa para nada, portanto, só estou a ver e estou à vontade e sinto-me à vontade para isso, mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade, nem quer fazer isso. Portanto, se o expositor e a pessoa que lá está, ou as pessoas que lá estão, não tiver a capacidade de saber receber, é logo um grande problema. E isto, portanto, podem até alterar os stands todos, mas se não tiver o aspecto humano, não for quente, não for caloroso, não se souber receber, lá se vai tudo. E depois é esta coisa de tentar
o design tem um preço, mas a pessoa não pode querer ter uma casa bonita e depois ter coisas que custaram meia dúzia de tostões. Não. A pessoa tem que saber investir também na sua riqueza pessoal, na sua casa, se é isso que pretende. Pois se não pretende, não se pode queixar, mas há público para tudo. Portanto, e quando uma pessoa vê uma coisa bonita, eu acho que mais ou menos a consegue apreciar, consegue perceber. Aquilo é mais bonito, aquilo tem mais qualidade, mesmo não tendo conhecimento para isso. Portanto, eu penso que a valorização do designer não passa só pelo o industrial o valorizar, mas o cliente o valorizar. E o designer já fez o seu trabalho, porque a peça tem um aspecto físico e está ali e é palpável. A ideia já não está na gaveta quando o cliente a atinge, não é? Porque ela já foi concebida e está à frente, à mostra. E faz todo o sentido que seja aí da responsabilidade do industrial, do que for, da pessoa que está dentro do negócio, do lojista, o que seja, ele é que tem a responsabilidade de abrir as portas ao cliente para ele experimentar e mudar esse conceito. E essa funcionalidade do design e a experimentação da peça é uma coisa que nós não fazemos no nosso país com as peças com essa facilidade toda. E por isso as pessoas vão ao IKEA porque, enfim, estão à vontade. Porquê? Porque a abertura que está ao cliente é inata. Portanto, a pessoa percebe, enquanto que chega aqui e é tudo muito fechado. Eu não estou a dizer que temos que copiar ou comparar, mas estou a tentar mostrar que, como cliente, acho importante abrir essa porta. E na feira, uma das coisas que pode acontecer, além destas conversas e de se fazerem outras coisas, porque é difícil realmente sentar as pessoas, é tentar dar este contributo de que o cliente, se tiver capacidade e possibilidade de experimentar, pois de certeza absoluta que a feira tem mais sucesso. Porque eu só posso falar de uma coisa que eu conheço e se eu não a lhe tocar, eu não a vou conhecer. Se eu não a manipular, eu não a vou conhecer. Pronto, é um bocadinho deixar esta ideia, não sei, dentro da funcionalidade do design, como cliente, o que é que isso também pode significar para vocês, ou o que é que vocês pretendem que o vosso trabalho depois passar, ou se isso não é de todo importante, não sei. Obrigada. Obrigado não é pela questão, mas pela ideia. Entretanto, realmente, eu já vi algumas feiras internacionais e aqui é um fenómeno. Isto é um contrassenso, ou seja, vamos expor, mas vamos fechar-nos, não é? Numa caixa, temos que entrar numa porta, num stand, circular tudo lá por dentro e depois sair na outra. Às vezes nem queremos incomodar. Uma das grandes formas de fazer o stand realmente é uma parede central em que nós, ao passarmos, vemos todos os espaços, um espaço expositivo, é quase como um estúdio de televisão em que nós, ao passarmos, vemos uma série de ambientes, e aqui isso não acontece. Acabamos por ter exemplos de algumas transparências, mas sim, e realmente circulamos muito por corredores, e não nos sentimos num espaço expositivo. Realmente acho que é aqui um desafio de se alterar isto. Como não sei, porque depois cada um faz o seu stand, não é? Obviamente, se me contratarem para fazer um stand, eu não o proporia desta forma. Portanto, a desenhar um espaço que queremos mostrar que o cliente que passa no outro corredor já está a ver as nossas peças, não é? No fim de contas é isso que queremos. E eventualmente criar uma parede ao centro para ganhar possibilidade de encostar os produtos, mas nós os designers não fazemos só mobiliário, como dizia. A minha formação na Faculdade de Arquitetura é do objeto da escala da mão, portanto, coisas que nós agarramos, portanto, temos esta sensibilidade, chamamos a outra à escala do gesto, que é onde nós sentamos, onde nós nos encostamos, até à escala da arquitetura, que é precisamente o saber expor. O saber expor não tem só a ver com a construção do stand, tem a ver com o saber como é que se ilumina, como é que se cria um efeito ou seja, nós não vamos entrar num stand e de repente estamos encandeados por um projetor. Obviamente que tem que existir investimento, não é? Nós não vamos comprar um espaço expositivo e comprar um projetor LED que custou 4€, mas que tem uma luz branca que é desconfortável. Portanto, nós designers temos essa sensibilidade também, ou seja,
conhecer as temperaturas de luz, o que é que nos faz sentir bem, portanto, e tudo isto vai parar a essa funcionalidade. Portanto, não é só fazer coisas bonitas, não somos apenas, nossa função não é pôr a tal cereja em cima do topo do bolo, não é? É construir o bolo de raiz, portanto, seja ele um stand, uma cadeira, uma colher, uma chave, não é? O que for. Obrigado. Está alguma coisa que queiram dizer, que queiram acrescentar? Não sei se estamos a acabar. Pronto. A primeira mensagem que é, há bocado tocou na parte do conforto, pronto. Isso é um dos papéis, desculpem o meu português, mas eu também sou francês e estou cá há poucos anos. Sim, mas aí não sei se percebiam. Eu queria passar a mensagem que é, nós debatemos o design, debatemos a estratégia e não focamos um ponto, que é, portanto, a indústria tem marca e lança produtos, mas também tem que nos lembrar que um produto não pode ser lançado num mês. Eu tive experiências de a Feira de Milão em abril, e em fevereiro estou a desenhar, em março estamos a produzir, e chegámos a uma semana da feira e correu mal, e vai a peça, não vai a peça, remedeia-se, não sei. Pronto. Resultado, conseguimos levar a peça. Estamos em Milão, estamos com a peça. Mas depois não se lembram de outra coisa. O cliente chega lá e aquilo está mal acabado, está mal pensado, está mal feito. Perdemos um cliente aí. Portanto, a mensagem que eu queria passar é, eu sei que as pessoas estão sempre muito atarefadas, mas é uma questão de planear no início do ano a estratégia para o ano inteiro. O que é que nós vamos apresentar em Itália? Não é em fevereiro que se decide. Tem que ser ou a seguir, logo a seguir, e trabalhar um ano. E aí entra. O designer tem tempo para desenhar uma peça, tem tempo para fazer um protótipo. Atenção aqui, um protótipo, outra mensagem. Não é necessariamente fazer o protótipo no material final. Há muito papel e cartão aí, e fita cola, e colas, e nós fazemos um protótipo à escala. E não é preciso gastar 1.000 ou 3.000 euros a fazer um protótipo, vai para o lixo e agora vamos fazer a peça nova. Portanto, o que é preciso também é dar tempo ao design para pensar muito bem. Há o exemplo sempre dos italianos. Eu tenho um cliente meu de estofos e diz, eu faço muitas cópias de sofás italianos. Sofás italianos custam 10.000 euros e ele faz a 1.000 euros. Okay? Mas o italiano demorou 1 ano, 2 ou 3 a ver o conforto, as espumas, os tecidos, a forma, tudo. E vai lá, copia, mas não é a mesma coisa. Que falta mais 10 centímetros, que estava todo o conforto. Pronto, essa era a primeira mensagem. A última mensagem que eu queria passar é, em jeito de alerta, porque eu tenho acompanhado isso, nós temos que nos lembrar de uma coisa. Antigamente os italianos é que eram os reis do design, agora as pessoas estão a descobrir Portugal através do turismo, e o design, e a arquitetura, e por aí. E nós deveríamos aproveitar isto no sentido de fazer, como estava a dizer, um projeto a longo prazo. Porque nós temos que nos lembrar que, como disse o Tony, e eu também tenho clientes assim, que vêm a Portugal para a produção. Então, e quando as pessoas deixarem de nos procurar para a produção e for para países de leste, como já está a acontecer, para a China, porque é muito mais barato do que fazer em Portugal. Nós vamos ver do quê? Então nós temos que começar a pensar em lançar marcas, produtos de qualidade, design português, para quando isto acontecer estarmos preparados, porque temos um mercado assegurado, porque estamos a vender design e peças diferenciadoras, que é o que os italianos e os franceses e outros estão a fazer. Era essa a mensagem. Alguma coisa que queiram acrescentar? Está tudo dito. Pronto, a mim pode. Rapidamente, enquanto falavam, ocorreu-me. O que eu ia dizer há pouco, enquanto estava a falar, era que de facto, se contratassem um designer seria uma boa ideia. Portanto, a ideia de eventualmente surgir aí uma plataforma de alguns designers com alguma experiência e propor os serviços a um preço relativamente controlado aos expositores fica aí em cima da mesa, eventualmente. Quando nós estamos doentes e estamos com um problema de saúde, recorremos ao melhor médico possível e vamos recorrer à ajuda profissional. Se nós precisamos de um serviço de canalização em casa, recorremos a um picheleiro e também procuramos o melhor profissional. Não vamos nós tentar desenrascar as coisas e a coisa pode correr mal. Vocês já perceberam onde é que eu quero chegar? Se é para lançar um produto, se é para fazer um espaço, se é para conceber algo que tenha que aliar a função à imagem e tudo isso, não vamos por remedeios, não vamos inventar, vamos recorrer ao profissional, porque seguramente vai ser a certeza de termos o melhor serviço e o melhor resultado possível.
Pronto, eu daqui retiro 3 ou 4, 5 palavras, vá, uma de cada um. Marketing, cultura, poupar umas massas, estratégia e design. E juntando isto tudo, acho que devemos criar uma estratégia de marketing que, através de uma cultura de design, nos permita poupar umas massas. Acho que é uma boa ideia. Portanto, agradecer a vossa presença aqui. É muito importante para nós enquanto associação, é muito importante para nós enquanto criativos, como empresas de fabrico, empresas comerciais. Vamos promover isto cada vez mais. Apareçam, nós estamos aqui para vos ajudar. Ajudando-nos a vocês, estamos a ajudar a nós e toda a nossa região. E muito obrigado ao painel todo pelo vosso tempo que dedicaram a nós. Muito obrigado. De 27 de abril a 5 de maio, abre portas a novas tendências. Visita a maior feira do mobiliário e decoração do país. Capital do móvel em Passos de Ferreira. Mais do que mobiliário, ideias que inspiram.